Hoje, no Papo de Mãe, o assunto é depressão e suicídio na adolescência. Temos que falar para prevenir. Nossas convidadas são a Patrícia Rodrigues, que tem 4 filhos, e a psiquiatra Ivete Gataz, que é coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Unifesp, que inclusive reforçou para a gente a importância deste assunto e da relação com o excesso de redes sociais. É isso, né, doutora? O que está acontecendo? Então, nós temos observado, e existem vários trabalhos científicos mostrando que existe uma relação positiva no sentido de direta entre o aumento de horas de uso de redes ou de mídias digitais e o aumento de transtornos mentais e, consequentemente, episódios de suicídio. Nossa, então isso já está comprovado. Está comprovado o seguinte, existe uma relação, exatamente se é uma relação direta nós não sabemos, mas existe uma relação positiva, ou seja, o maior número de horas que o adolescente passa conectado com o aumento dos transtornos mentais e suicídio. Então é uma relação positiva-negativa. Positiva, porém no negativa. sentido negativo. Entendi. Exatamente. E a Patrícia tem 4 filhos adolescentes, né, Patrícia? Adolescentes. Como é que chamam seus filhos e quais as idades? João Pedro, ele tem 18 anos, Júlio César, ele tem 17 anos, Yasmin tem 15 e a caçula tem 12. Ai, que delícia, a sua casa é bem uma aventura. agitada. E conta pra gente, assim, como é que está sendo essa fase em relação a isso que a doutora falou, né? Do excesso de ficar em rede social, o que você percebe em cada filho? Então, cada um ele tem uma personalidade, né? E recentemente eu tive um caso, né, com o João Pedro. O João Pedro, ele passou por um período de depressão, assim, bem difícil, né? E eu só consegui sentir essa depressão por conta do que era postado na rede social. Porque era conteúdos que falavam sobre morte, sobre suicídio. E aí chegou um ponto, assim, que a gente tomou um susto. E aí nós falamos assim, não, a gente tem que tomar uma atitude, né? Fui procurar ajuda profissional, né? Para saber como lidar com essa situação. Porque cada adolescente, né, é uma personalidade, cada um é um jeito diferente de lidar. E que bom, né, que vocês perceberam isso e foram atrás de uma ajuda profissional. Doutora, explica pra gente, né? A gente sabe que os pais têm que impor limites até para os filhos, para os jovens não ficarem muito nas redes sociais. E a gente sabe também que é difícil, né, que nas redes sociais ficam essas comparações, né? Ai, o meu amigo é mais bonito, ai, a minha amiga viaja mais, está sempre se divertindo. É difícil para eles se relacionarem com isso, né? Pela própria fase do desenvolvimento, né, da adolescência, é um momento onde eles ainda não têm as estruturas nem psíquicas, nem emocionais plenamente desenvolvidas. Então, eles são muito vulneráveis a várias influências. A influência das redes sociais é uma delas, né? Então, como você bem disse, no mundo da ficção né, midiática, tudo é bonito, tudo é bom, eu sempre estou bem. E na vida real não é isso que acontece. 2 coisas importantes. Uma, sim, os pais têm que ter controle sobre o que os filhos veem e quanto tempo eles ficam nas mídias. Outra coisa, eles têm que oferecer alguma coisa em troca, né? Sim. Porque assim, se eu não tenho nada melhor para oferecer, ele vai acabar ficando muito só tempo. Proibir, exatamente, né? Tem que dar uma alternativa para esse jovem. Bom, Patrícia, você falou que o João Pedro, né, que teve esse quadro de depressão, ele já está melhor? Ele já está melhor. E hoje, assim, ele está menos na rede social, mas fazendo atividade esportiva. Ai, olha só, já fez essa troca. E o que você percebeu, que é interessante do que você contou, porque através, inclusive, da rede social, é que você foi perceber os sinais, né? E ele ficava muito nas redes sociais, ou até no tratamento ele mesmo identificou que esse excesso de rede social é que causou, né? Que pode ter desencadeado isso? Então, ele percebeu, né? Porque a gente começou a conversar com ele, né? Mas só que ele estava muito na rede social. Então, assim, aqueles conteúdos que ele estava acessando, isso aí agravou mais o quadro dele. E o interessante, né, Patrícia e doutora, é que os jovens, eles se relacionam tanto nas redes sociais, se relacionam com os outros, e na hora do seu filho pedir ajuda, foi através da rede social, né, doutora? Nós percebemos, assim, que o padrão de comunicação hoje em dia da meninada é através das mídias. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, né? Do mesmo jeito que teve um bom papel, né? Foi um sinal de alerta, por outro lado,
você mesma disse, daí nós fomos conversar com ele. Ah, entendi. Né? Então, o que a gente gostaria, se fosse possível, é que houvesse um equilíbrio entre o contato direto, né, tanto de pais como com amigos, e também o bom uso das redes. Olha, a Fabiana Batista de São Paulo tem uma pergunta, a nossa telespectadora, ela diz o seguinte, ó, na escola do meu filho, uma adolescente de 13 anos cometeu suicídio. Foi para a escola normalmente e, chegando em casa, cometeu suicídio. Todos alegavam ser menina tranquila e quieta. Nem na escola, nem na família notavam que ela necessitava de ajuda. Como identificar esses traços de alerta para auxiliar? Existem casos, sim, né, de que a maioria das pessoas fala, mas eu nem esperava que isso acontecesse. Agora, ser tranquila e quieta não quer dizer que ela estivesse bem. Né? Então, às vezes, uma aparente tranquilidade e uma certa quietude significa que eu estou afastada da minha vida, dos meus sentimentos, tal. Então, o que é o mais importante é que os pais, ou quem cuide dessas crianças e adolescentes, eles estabeleçam desde sempre uma boa relação de confiança e de conversa, para que nessas horas onde a situação fique mais difícil, eles tenham um canal de comunicação aberto. Né? Então, tem pais que acham assim, não, mas agora ele já é adolescente, ele se vira, ele dá conta. Não, aliás, é a fase que eu acho que mais cuidado e mais atenção a gente tem que dar para os nossos filhos. E próximo, né? E muito próximo. E a Patrícia falou, né, que o seu filho chegou a fazer comentários sobre suicídio, né? Então, e daí você falou que ele estava buscando esse tipo de conteúdo, porque também é um risco, né? Porque tem esse tipo de conteúdo que às vezes até incentiva o suicídio na internet. O que ele buscava lá? Então, ele colocava muito conteúdo de morte, de inferioridade, sabe? Que ele não era uma pessoa importante. E foi isso aí que nos chamou a atenção, porque em casa, aparentemente, estava tudo normal. E aí, nisso, foi um susto para nós, né? E aí foi que a gente tentou, né, conversar com ele, procuramos ajuda, né? Mais assim, a questão do meu esposo, porque esse tipo de situação, as pessoas olham e falam assim, é frescura. Mas não é, gente. Não pode, é uma doença silenciosa. E nós temos que ficar em alerta. E quando tem um pedido de ajuda, os pais têm que ver isso, né, como uma coisa real, como uma coisa... Tem que considerar, tem que levar a sério, né? Porque às vezes as pessoas têm mitos do tipo, se ele está falando que vai morrer, ele não vai se matar. Né? Quem quer se matar não avisa. Essas coisas são mitos, não são verdades. Né? Muitas vezes as pessoas se matam silenciosamente, outras vão dando sinais de alerta, vão fazendo pedidos de socorro das mais diversas formas, e nós temos sim que dar atenção. Quer dizer, são vários cuidados. É o excesso de tempo, porque está deixando de fazer outras coisas saudáveis. Exatamente. É isso de ficar vendo muito a vida dos outros e o conteúdo que eles estão olhando, que a gente também precisa saber o que eles estão olhando. Certamente. Né? Daqui a pouco acho que a gente até fala disso. Até que ponto você respeita, digamos, a privacidade do seu filho, ou você precisa, assim, olhar o que ele está fazendo ali dentro, né, desse mundo virtual. No próximo bloco, nós vamos receber a doutora em saúde pública, Fernanda Marchetti, autora do livro Suicídio, Escutas do Silêncio. O Papo de Mãe está de volta falando sobre depressão e suicídio na adolescência e a relação com o excesso de redes sociais. A partir de agora, também com a gente, a doutora em saúde pública, Fernanda Marchetti, coordenadora do Diretório de Pesquisa Percursos Suicidas. Doutora Fernanda, o que as pesquisas revelaram? Tem aumentado o número de suicídio entre os jovens? É um dado muito importante que houve uma migração muito grande do número de suicídios da população adulta e idosa para a população mais jovem, né? E isso é um dado muito significativo. E o segundo dado epidemiológico importante é que houve um aumento do número de casos de suicídios no Brasil muito significativo, né? Existe uma questão que aponta a importância disso, um grande sociólogo do início do século retrasado, agora o Durkheim,
Ele afirmava que sempre que tem um aumento do número de casos de suicídio num país, significa que tem uma grande alteração na estrutura social. Porque geralmente os casos de suicídio, eles mantêm uma estabilidade muito grande por décadas, por muitas décadas. E quando tem um pico no número de casos, geralmente está tendo uma mudança na estrutura. A internet, então, pode ter causado essa Pode ser. mudança. Geralmente, ele apontava no estudo que ele fez, eram países que passavam por guerras, por revoluções sociais. Então, isso A internet não deixa de ser uma revolução tecnológica. A gente não pode afirmar porque não tem nenhuma pesquisa que estude isso no momento. Porque muitas vezes se volta o foco das pesquisas para as questões mais clínicas. Mas a gente está passando por uma grande alteração social no país, na minha opinião, e ela precisava ser melhor avaliada para ver o impacto dessas alterações na questão do suicídio. Porque o que a gente percebe, né, como mães, né, é que os filhos estão deixando de se relacionar, né, estão deixando de aprender a lidar com as emoções. Os seus outros filhos, eles também ficam muito na internet? Não muito. Não? O João Pedro é o que fica mais, né? Eles usam a rede social, mas devido ao que aconteceu com o João, a gente meio que colocou uma regra assim para fazer tudo com moderação, né? O uso que seja de uma forma moderada, né? Porque o que a gente fala em casa, que a gente tem conversado, a gente tem que dar valor à convivência familiar, ao diálogo. E essa situação que aconteceu só serviu de alerta para que nós venhamos se aproximar mais como família. E aquilo que a doutora Ivete falou até quer dizer, o que a gente aprende não é impor limite só para as criancinhas, os adolescentes, a gente também tem que impor esse limite. E eu queria saber o seguinte, porque a gente fala muito de depressão e suicídio. Pode também acontecer caso de suicídio sem necessariamente ter um quadro de depressão? E daí como é que os pais fazem até para não chegar nesse ponto da depressão, né? Ou de já estar um quadro avançado? Existem alguns estudos que mostram que existe uma vulnerabilidade genética para o suicídio, independente de quadros psiquiátricos tradicionais, né? Então, pessoas que têm histórias na família de suicídios, talvez tenham uma vulnerabilidade genética maior. Agora, como eu disse, nós não podemos deixar de pensar que o adolescente, ele é um indivíduo com uma impulsividade maior do que em outras fases da vida. Então, muitas vezes, né, mesmo não estando na vigência de um quadro psiquiátrico, por algum motivo mal lidado, né, alguma situação que ele não consiga administrar, ele acaba achando que a melhor solução é acabar com a vida. Uma coisa importante que você falou do reconhecimento das emoções e aprender a lidar com as questões ligadas com a vida em geral, a gente começa a aprender isso desde muito cedo na vida. E o que nós temos vendo, o que é? Mães e pais com bebês de menos de 3 anos que passam horas diante de uma tela, que colocam a tela para a criança comer, né? Então a criança fica na tela e alguém está dando a comida para a criança deixa de perceber o que ela está comendo, que gosto tem, que cheiro tem, se está saciada ou não. E se ela deixa de se relacionar com os amigos também, ela deixa de aprender na hora de uma briga, né? Como é que faz as pazes, né? Como administrar os conflitos. A criança não pode ficar frustrada, não pode ficar com raiva, não pode ficar triste. Exatamente. Né? Isso é ruim, né? Mas daí, como é que faz? Então, isso que já mostra que não é para usar as telas, porque a longo prazo pode até chegar numa adolescência complicada. Que outras coisas os pais precisam fazer, então, antes de chegar num quadro, né, como chegou a acontecer com você, para evitar... Porque, afinal, está aumentando entre os adolescentes. Isso é assustador para qualquer pai e mãe, né? Então, eu tenho uma perspectiva, assim, eu trabalho com suicídio há mais de 20 anos. Eu trabalho numa perspectiva antropológica. O que significa a gente avaliar o que está acontecendo na cultura. É claro que quando o evento do suicídio incide no sujeito, ele necessita de tratamento. Mas não necessariamente, a pergunta anterior que você fez, eu acredito que o suicídio seja relacionado a um transtorno mental. Existem muitos casos de suicídio nas pesquisas que a gente foi fazendo em populações, em entrevistas na rua e não necessariamente em equipamentos de saúde, na casa das pessoas, que levam um viés muito diferente, que mostra muitas vezes que essas relações que o sujeito tem com o meio, elas são determinantes no sofrimento.
Então, sofrimento não necessariamente é significado de transtorno mental. Então, um exemplo fora da adolescência. As relações de trabalho, elas têm uma determinação imensa em suicídios, e que é um assunto estudado por especialistas no trabalho. Quando a gente traz isso para a adolescência, o que é o entorno do adolescente? Fundamental. É a escola, é a família e a internet, porque é o meio onde ele navega, onde ele vive. E a gente vê os adolescentes sofrendo nas redes sociais, que eles querem postar a foto mais linda, tiram assim 1 milhão de fotos para escolher a perfeita, e nós não somos perfeitos, né? E fica essa necessidade de ter vários likes, todo mundo tem que gostar, né? Você tem que ter essa autoafirmação. Então, eles estão sofrendo na internet, né? E não sabem lidar com esse sofrimento, né? Um exemplo é uma atividade de extensão que era desenvolvida por mim e um colega na Unifesp, quando eu trabalhava lá. Um adolescente deu entrada no pronto-socorro e o motivo dele ter tentado suicídio é porque ele só tinha tido 200 likes. Ai, gente. Até o Instagram triste, chegou a tirar o número de likes. Isso eu acho que é uma medida preventiva, que eu acho que são essas medidas que precisam, ao invés de ficar incidindo apenas no sujeito, por exemplo, esse garoto, a gente não pode dizer que ele necessariamente tinha um transtorno mental. Mas já está comprovada a relação. Mas ele tinha uma relação de sofrimento, a competitividade. E as relações, na minha opinião, nessa estrutura que a gente está criando de sociabilidade, elas estão muito esgarçadas. As pessoas não têm relação de confiança, de construção de identidade e de se colocar de forma espontânea e com confiança para o outro. Acho que é o momento de toda essa reflexão, inclusive para nós adultos, né? Tem só um lado bom das redes sociais é que os nossos telespectadores participam do programa e mandam perguntas para a gente. Eu tenho agora a participação da nossa telespectadora Tatiane Pedroso, de Bragança Paulista, São Paulo. Como chegar ao diagnóstico se essa geração anda tão desmotivada e parecem sempre estar na bad? Tenho uma filha de 16 anos que não tem um dia sequer que não reclame ou esteja estressada ou com dor de alguma coisa. E isso me parece, infelizmente, ser normal, pois conversando com outras mães, os comportamentos são bem parecidos nessa idade. Doutora. Então, eu não sei se exatamente ela está falando de diagnóstico psiquiátrico, né? Mas a gente pode falar em diagnóstico no sentido mais amplo, exatamente como você falou. O diagnóstico de um sofrimento, né? De um descontentamento com a vida e com as coisas que ela faz, que realmente podem levá-la a algum ato extremo. Agora, uma coisa anterior que eu acho que nós temos que pensar é como nós estamos preparando as nossas crianças e os nossos jovens para o enfrentamento da vida, né? Porque uma jovem de 16 anos, como ela diz, que passa o dia inteiro reclamando, falando que está na bad, né? Que a vida é aborrecida, que é um tédio, tal. Como que nós estamos preparando essas pessoas para enfrentar a vida, que nem sempre é alegria, diversão, que muitas vezes é tediosa, trabalhosa, né? A gente não vai ser 100% feliz como nas redes sociais. É isso que todos têm que entender, né? Exato. Doutora Fernanda, muito obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. A doutora Fernanda, que é autora desses 2 livros, né, doutora Fernanda? O livro Escutas do Silêncio, ele é mais recente, Suicídio, Escutas do Silêncio, lançado pela editora Unifesp. E o outro livro, Suicídio como Espetáculo na Metrópole, que é um pouco anterior, que aborda o tema. E você tem rede social? Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho? Eu tenho uma rede social, é Fernanda Marchetti, Blogspot. Blog Fernanda Marchetti, só colocar lá que aparece. Olha, no próximo bloco vamos receber a Isabel Marçal, do Instituto Bem do Estar. Até já! Este é o Papo de Mãe. Estamos falando sobre depressão e suicídio relacionados a excesso de redes sociais na adolescência. A gente recebe agora a Isabel Marçal, que é do Instituto Bem do Estar. Como é que é o trabalho de vocês lá, Isabel? Conta pra gente. Bom, a gente nasceu, né, com
o propósito de desafiar as pessoas a mudar o relacionamento, o comportamento que elas têm em relação à saúde da mente, né? Fazendo com que diminua o estigma, porque muito se fala, né? A pessoa que tem depressão, tem ansiedade, ela é fraca, né? Ela é louca, são esses dois estigmas, né? E conversar sobre isso. Né, começar a trazer conteúdo sobre isso, e nas populações com vulnerabilidade, para começar a conversar sobre esse assunto, né, ensinar as pessoas a distinguir as suas emoções, né, o que é realmente felicidade, né? A gente desde cedo, né, a nossa educação nos ensina a buscar a felicidade como um ponto final. Né? Então a gente fica nessa busca desenfreada por algo. Porque a vida é cheia de vírgulas. Exato, cheia de vírgulas, de altos e baixos, né? Como é que a gente trata das nossas emoções? Você até comentou no primeiro bloco a questão do sentimento de raiva, de tristeza. Todos os sentimentos são naturais, né? Vocês vão em escolas públicas falar sobre isso, Isabel? Isso. Por enquanto, a gente está indo em organizações não governamentais, a gente está dando as mãos para projetos, a gente está com um trabalho no Jardim Ibirapuera, com jovens, né, crianças e adolescentes, levando algumas técnicas. A gente criou uma metodologia juntando psicologia positiva, teoria U, comunicação não violenta, design de vida, né, levando para esses jovens e adolescentes essa ideia de como realmente cuidar da saúde da mente, porque a gente só cuida do nosso corpo. Né? E vocês sentiram, eles trazem essas questões da internet, das redes sociais, desse mundo virtual? Trazem muito essa questão. E trazem também a questão da escuta, de quererem ser escutados. Né? Porque eu acho que a gente vive muito hoje em dia uma questão que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. É verdade. Né? E, Patrícia, com o seu filho, quando ele foi fazer o tratamento, ele ficou com vergonha? Isso que a Isabel falou, ficou com receio? Porque muitas vezes existe um preconceito em relação a doenças psiquiátricas. Ele chegou a pedir para mim. Ele falou assim, mãe, eu preciso passar num psicólogo. Que bom, então ele viu a importância da necessidade de buscar uma ajuda, né, Ivete? Tem que ir atrás mesmo, Sim. né? Existem várias barreiras, né? Como bem disse a Isabel, o estigma e o preconceito são os maiores deles. Agora, infelizmente, também a gente sabe que o acesso aos serviços de saúde mental e principalmente de psiquiatria da infância e adolescência são muito escassos. No Brasil, nós temos, em média, 600 psiquiatras da infância e da adolescência treinados e certificados para isso, né? Numa população de 200 milhões de habitantes. Né? Então, assim, às vezes o acesso é muito difícil. Até a doutora falou algo, eu acho muito importante, sobre o acesso, né, a terapias. Né? Então, no nosso site, a gente tem lá mapeado locais que têm terapia gratuita, porque as pessoas não sabem que isso existe. Né? Então, alguns voluntários nos ajudaram, porque existem muitas listas que vão pela internet de locais gratuitos, mas telefones estavam errados, sem triagem. Então, no nosso site tem para que faixa etária é, se é para criança, adolescente, para idoso, para adulto, como é que você chega lá, se tem lista de espera, se não tem lista de espera, se você precisa do seu cartão do SUS. Então já fala, né, o site, qual é o site? bendoestar.org. Que bom, que tem todo aí no Brasil todo. Por enquanto a gente mapeou em São Paulo e Grande São Paulo, e a gente está com alguns voluntários mapeando outros estados. Então... E com os seus outros filhos, então, você já aproveitou e já antecipou a conversa? Já tivemos uma DR, já necessária. E já diminuiu o tempo deles no celular. Sim, já. Ivete, bom, quer dizer, então, os pais, eles realmente precisam impor esse limite para os filhos adolescentes, né? Na verdade, impor limites para adolescente não existe, né? Porque com adolescente a gente não tem como impor nada, a gente tem que negociar. Né? Então, a negociação precisa ser feita. E para uma boa negociação, eu tenho que ter o que oferecer. Não adianta só eu tirar. Eu tenho que ter algo para oferecer no lugar, porque senão realmente
A gente sabe que quando você está lá ligado, né, nas mídias ou em qualquer eletrônico... É muito atraente, o né? efeito que faz no seu cérebro é como se você estivesse usando uma droga de prazer. Olha só, então fica essa sua dica para encerrar o nosso programa. Quero agradecer a vocês todas por terem vindo. Isabel, então, já falou o site, vocês estão nas redes sociais também? Estamos nas redes sociais também, Instituto Bem do Estar no Instagram e no Facebook Instituto Bem do Estar. Obrigada, doutora Ivete, mais uma vez por orientar tanta gente, os nossos telespectadores. E você também, viu, Patrícia? Um beijo lá para os seus 4 filhos. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, cabe a nós, pais, também propor aí atividades saudáveis com toda a família. O programa terminou, mas nas nossas redes sociais, que são usadas para oferecer informação de qualidade, o papo nunca para. Até a próxima.